Agora foi. Então, vamos lá. De maneira inicial, deixa eu botar aqui no... Vou botar aparecendo aqui a minha aparecendo, que acho que fica melhor para vocês. Mas aí, vocês querendo falar, só fazer um sinal aí. Calma aí, deixa eu pedir para minha filha e minha esposa parar de gritar aqui na sala, aqui, que elas estão brincando. Se alguém tiver uma ficha de encontro de casais aí, ofereça para o professor, sim, ele está precisando de encontro de casais. Brincadeira. Eu tô precisando dar uma surra na minha esposa. Que irreverência, falando aqui conhecimento, ela brincando de cosquinha. Então, vamos lá. O que acontece? Antigo Testamento, né? A gente vai estudar os profetas, movimento profético e a apocalíptica judaica que está inserida no livro de Daniel. Para isso, a gente vai revisar alguns conceitos de Antigo Testamento 1 e 2. Ricardo, eu não fiz 1 e 2. Então, essa aula e a outra, nivelamento, para você ter uma base, ter um conhecimento. Quando você fizer 1 e 2, você vai ter lá um conhecimento mais aprofundado. Por que eu estou falando isso? Porque isso que eu vou apresentar é a estrutura de pesquisa dos livros. Serve tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. Isso é importante para a gente saber como pesquisar. Nessa matéria de Antigo Testamento, qual é o objetivo? É que você saiba identificar quem é o autor do livro, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e a data, né? Obviamente, do livro. Ao definir ou ao entender um pouco sobre essas perguntas, você vai conseguir pesquisar sobre o livro. Então, ao estudarmos, né, o livro de Isaías, existem teorias sobre a autoria do livro. Se foi um autor ou mais de um autor. Qual o período do livro, né, dependendo de quantos autores foram escritos. O conteúdo do livro. A maioria das pessoas acha que o livro de Isaías foi escrito para falar sobre Jesus Cristo. E isso vai influenciar na maneira como eu leio o livro, como eu interpreto o livro. Né? Todo Natal vem lá o versículo de Isaías, e o menino se nos deu, e o filho se nasceu, o nome será e tal. Aí você acha que tem a ver com Jesus Cristo e coloca lá. Isso é uma perspectiva de leitura. Então, entender quem escreveu, quando escreveu e para que escreveu, vai influenciar diretamente da maneira como eu traduzo, ou como eu interpreto e aplico a mensagem desse livro, certo? Um outro detalhe que eu sempre falo nas aulas de Antigo Testamento é importante fugir da literalidade. O que é a literalidade do texto? O texto está dizendo lá que a serpente falou com a Eva. Se você acreditar nisso de maneira literal, há um problema grave, né? Porque uma serpente não fala. Falava naquela época. Complicadíssimo explicar isso, né? O sol parou, lá em Josué 10:13. Como é que o sol parou se o sol já estava parado? Então, essa literalidade em relação à análise dos textos, ela é perigosa, né? Então, a gente precisa fugir disso. Para fugir disso, eu preciso de material de pesquisa adequado. E o material de pesquisa adequado é comentário, né, introdução, os livros. Vou apresentar alguns aí pertinentes à nossa matéria para a gente ir já pesquisando isso. Outra questão, além de responder aquelas questões iniciais, é também entender os processos culturais, temporais, sociopolíticos que envolvem os textos. Quando temos o termo templo no Antigo Testamento, ele está se referindo ao templo judaico e não à igreja.
Então, a igreja é uma instituição, digamos assim, do Novo Testamento. Não está presente no Antigo Testamento. A monarquia israelita, ela está presente no Antigo Testamento. Ela não está presente no Novo Testamento. Isso tem que ser levado em conta. O movimento profético, ele começa no Antigo Testamento, termina no Novo Testamento, né, em termos de movimento, mas ele reverbera, né, com outras ações. Então, o movimento profético, que é um movimento extremamente importante no Antigo Testamento, que dá base para a forma de discursar de Jesus, né, de muitos outros, ele é um movimento importantíssimo. Definir alguns termos também é interessante, né? Os mais antigos vão lembrar disso. Profecia. Gente, profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento não é adivinhar o futuro. Profecia. Deixa eu pegar um livro aqui que eu esqueci. Profecia tem a ver. Calma aí, rapidinho. Ó, esse livro aqui, eu vou tirar foto, eu vou estar lá no grupo para vocês, que vai falar sobre o movimento profético, né? E tal. Profecia, no Antigo Testamento, ela tem um tripé. Que tripé é esse? Apelo à justiça social, proclamação dos desígnios de Deus e denúncia do erro. Esse é o tripé profético. Então, quando falamos que uma mensagem ela é profética, essa mensagem profética ela faz apelo à justiça social, proclama os desígnios de Deus, a vontade de Deus, a mensagem de Deus, e denuncia o erro. Ah, Ricardo, mas o texto bíblico fala que Deus revelou para fulano. A revelação de eventos futuros é um outro fenômeno, que não é a profecia. Então, isso aí é algo que a gente tem que lembrar e trazer com a gente junto nessa disciplina. Sempre que eu falar em profecia, em texto profético, tem esse tripé. Repetindo. Apelo à justiça social, proclamação dos desígnios de Deus e denúncia do erro. E aí, fazendo um link com o Novo Testamento, só para você pensar. Quem tem o dom de profecia, no Novo Testamento tem lá, dom de profecia. O dom de profecia é aquele cara que prega, apelando à justiça social, proclamando a vontade de Deus e denunciando o erro. Não é aquela pessoa que diz os pecados que você fez durante a semana. Isso é adivinhação. E a adivinhação no Novo Testamento, o único episódio que tem, Paulo vai lá e expulsa o demônio da pessoa que estava adivinhando a vida dos outros. Então, profecia não é adivinhação. Revelamento, revelação é outro fenômeno, que não é profecia. Certo? Então, sempre que a gente falar de revelação ou de profecia, tem a ver com esse tripé, né, querigmático, né, proclamatório, de denunciar o erro, anunciar a mensagem de Deus e fazer o apelo à justiça social. Alguém quer falar? Fala, gente. Quer falar? Não? Então tá. Então, esse é um conceito importante para a gente lembrar e deixar claro aí em relação à questão dos profetas. A classificação entre profetas maiores e profetas menores, ela é bem básica. É livro grande e livro pequeno. Então, livro pequeno, profeta menor. Livro grande, profeta maior. Nada mais do que isso. O movimento profético ele começa antes da monarquia.
A monarquia, ela é o ápice, né, do movimento profético. Por quê? Porque você tem o rei está fazendo besteira, surge o profeta e combate o rei. E aí o profeta está dizendo para o rei, não é isso, não é assim que Deus quer, o caminho não é esse, a ideia não é essa, você tem que fazer o que Deus quer. O profeta é aquele cara chato que está falando para o rei que ele está errado. Existiam 2 grupos de profetas. O profeta do palácio e os profetas independentes. Os profetas do palácio, lembrando aí, né, os conceitos aí, né, falando pessoal que já sabe, que já passou por isso, estou lembrando os conceitos. O profeta do palácio era aquele que Deus até usava, mas ele escolhia o que falar. Ele falava aquilo que convinha. Ele falava aquilo que ia dar vantagem para ele, financeira, né? Você pega o pessoal dessas igrejas doidas que tem por aí, por exemplo, pega o Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, você não pode dizer que Deus não usa ele lá para alguma coisa. Usa. Tem cura na igreja dele? Tem. Só que ele faz aquilo que convém. Então, a partir dessa análise, ele é um profeta do palácio. Ele fala só aquilo que vai agradar e agregar dinheiro para ele. Tanto que ele não cura ninguém de graça. Edir Macedo, mesma coisa. Não dá para dizer que não tem nada lá na igreja dele, alguma coisa acontece lá. Mas ele faz isso para ganhar dinheiro. Tudo envolve dinheiro nessas igrejas. Silas Malafaia, mesma coisa. Né? O cara tem lá alguma coisa, mas hoje mudou o discurso, está envolvido outra coisa por aí. Então, isso era comum naquela época? Era. É comum hoje? É comum hoje. Então, homens e mulheres que Deus usa e eles escolhem, né, aquilo que vai falar, aquilo que não vai falar. Isso era o que era chamado de profeta do palácio. E os profetas independentes? Geralmente, os profetas independentes eram qualquer um. Isso que eu acho interessante. Eram Zé Ninguéms. Deus usa qualquer um, certo? Deus usa um Zé Ninguém qualquer aí. Deus usa o Jair, né? Deus usa o Odimar. Deus usa qualquer um. Davi, qualquer figura aí, Deus está usando aí. Né? Deus não tem muito critério, certo? Porque é ele que vai falar, então quem usa, azar. Ele usa qualquer coisa. Então tá aí o Davi, o Odimar e o Jair que ele usa. Isso é interessante. Ele usa até a mula? Usa até a mula, entendeu? Não usou, isso é uma fábula, irmão, isso não aconteceu. Os alunos novos vão ficar, meu Deus do céu. Está levantando a bola para o Então, o que acontece? Esses profetas independentes... O Ricardo, você já disse que usou, então já era. Não vale dizer que não usou. Então tá bom, irmã Nancy, para a irmã não ficar agredida, usou, fica tranquilo. Eu sou da Mundial do Poder de Deus, hein? Ih, irmão, então olha 2 opções. Ricardo. Ou sai da igreja ou sai do seminário, porque a gente vai falar mal pra caramba aqui. Zoeira, não dá não. Eu sei, se fosse, eu não estava aqui. Eu já dei aula para um aluno que era de uma igreja dessa doida aí, né? Aí, há muito tempo atrás, a aula era até presencial. Aí eu dando aula, falando, aí ele, mas o meu pastor falou que não é assim. Eu falei, o seu pastor não estudou, é ignorante, está te enganando e roubando o teu dinheiro. Aí eu vou falar para ele, pode falar, diz que fui eu que falei. O rapaz não ficou no seminário. Ele ficou uma semana, porque não fui só eu que falei isso, os outros professores também falaram, né? Mas ele viu com os conceitos doidos assim, do pastor dele e achava que era verdade. Assim, deu uma certa tristeza, quer ver que o cara estava manipulado, enganado ali, e não consegue se libertar, né? Mas fazer o quê? Eu quero mandar um abraço para o senhor, pastor Alfredo. Você é da igreja do Alfredo?
Sou seminarista. Ah, beleza. Alfredo é validado. Oh, quer dizer, gente boa. A gente trabalha junto também. Legal, legal. Então, essa questão de profeta independente é assim, você não tinha um critério, certo? Isso que é interessante. Não, Cid, desliga o sol aí, Nancy. Está sempre ligando o sol. O profeta independente era alguém que Deus escolhia, não tinha muito critério também para a escolha, e a pessoa ia lá e era usada. Ponto final, acabou. Certo? E aí aconteciam algumas coisas. Agora, algumas histórias são interessantes. Por exemplo, Jeremias. Jeremias é o meu personagem favorito da Bíblia. Pregou durante 23 anos. Ninguém ouviu a mensagem dele. Foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Foi jogado na cisterna. A noiva largou ele. Foi torturado. A família ignorou ele. E ele foi o homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Olha que interessante. Na perspectiva de escolha de Deus, ele foi um homem de sucesso. Cumpriu a missão dele. Pregou, falou, testemunhou, foi fiel, entrou em depressão, escreveu o livro de Lamentações, que é um livro de pura depressão, mas foi um homem segundo a escolha de Deus aí, desde o ventre da mãe. Uma coisa interessante na vida desses profetas, eles não são grandes homens e mulheres, não são pessoas de sucesso, né? Pessoas que dominaram o mundo, que ganharam dinheiro. Muito pelo contrário, se deram até mal na perspectiva humana, né? Então, o profeta independente é legal você analisar isso, né? Porque às vezes a gente acha assim, vou cumprir a vontade de Deus, vou me dar bem. Pensa em algum personagem bíblico, de Gênesis, Apocalipse, que foi escolhido por Deus, que teve vida boa. Ninguém. Salomão foi rico. Não foi. Jó. Jó não existiu, então esquece. Não fala isso, cara, não fala isso. A gente vai trabalhar isso com calma, fica tranquilo. Davi, Paulo, professor, os apóstolos, né? Só deixar claro assim, ó, na perspectiva humana, não teve a recompensa. Na perspectiva humana, a recompensa foi além da nossa realidade. Isso é muito interessante. Fala aí, alguém ia falar aí. professor, está escrito, vale, professor. É o quê? Está escrito é o que vale. Meu irmão, isso aqui não é jogo do bicho, não, amigo. Jogo do bicho é que é assim, está escrito que vale. E está escrito em quem? Em grego, em hebraico, aramaico ou português? Porque se está escrito em português, já coloca em dúvida, entendeu? A gente estuda a Bíblia a partir da língua original, não em português. Eu falei de Jeremias, deixa eu mostrar um livro aqui para vocês. Ó, Jeremias vem da onde? Shangri-La Rosa? É o quê? Jeremias veio de Shangri-La Rosa. Engraçadinho. Ó, esse livro aqui, ó, Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson, ele traz uma abordagem sobre o livro de Jeremias. E aí é legal, né? E até para liderança. Eu acho, aí todo mundo aqui é líder, vale a pena. Eu vou tirar foto e mando no grupo. Tá quanto ele? Pegando aí, em Caxias? Não, pegando aqui nada. Não tem nada vendo aqui, irmão. Sossega. Aqui é só para você ver. Então, eu falei dessas características. Outra coisa, gente, que eu preciso lembrar, que é importante. Os alunos mais velhos aí já estão acostumados, mas sabem que eu sempre repito isso em aula de Bíblia. Nós temos formas diferentes de abordar o texto bíblico. Nós temos a forma fundamentalista, que é isso que o Marco Antônio falou, vale o que está escrito, não se questiona. Nós temos a forma dogmática, que é a doutrina que vai ler a Bíblia para você. Por exemplo,
só pastor que pode batizar. Isso é uma questão doutrinária, não está na Bíblia. Então, é a doutrina que dita o comportamento. Não pode comer carne de porco. É a doutrina que diz isso, porque na Bíblia cristã, isso já foi abolido. Na Bíblia judaica está lá, Gênesis e Apocalipse, mas na cristã foi abolido. Então, nós temos essa... Sim? Fala do jejum. Não, o jejum não tem nada contra, não. Jejum, no texto bíblico, há uma orientação no Novo Testamento falando que se você for jejuar, você jejua e não fala para ninguém. Ponto final, acabou. Entendeu? Mas não tem nada assim contra ou a favor. Quem define, às vezes, regra para jejum são as doutrinas. E isso é a leitura dogmática. Certo? Por exemplo, há um tempo atrás aí surgiu jejum de televisão. Cara, isso não é bíblico, pode até fazer bem ficar sem ver televisão um tempo, aí você vai ler um livro, só que aí você fica de jejum de televisão, aí vai ler um livro do R.R. Soares. Pô, meu irmão, é melhor ficar vendo Chaves, porque não vai ganhar nada com isso, entendeu? Então, isso é questão mais doutrinária, não é bíblico, né? Mas do jejum não tem problema Olha a nenhum. humildade, olha a humildade. Humildade por quê? Eu não falei nada, o livro do cara é ruim. Você já viu o livro do cara? Eu já li, não serve, não é bom. Então, eu tenho a leitura fundamentalista e dogmática. Lembrando o seguinte, gente, deixar isso bem claro. Não tem abordagem ruim e boa. Essas abordagens são diferentes. Então, o fundamentalista pode ser diferente do histórico crítico, do político social, que é a teologia da libertação, ou do dogmático. Mas ninguém é pior ou melhor do que ninguém, tá certo? Cada uma das abordagens tem suas vantagens e desvantagens. O que a gente precisa lembrar ao estudar o texto bíblico é que, quando eu tenho contato com o texto, eu estou partindo de um ponto: fundamentalista, dogmático, histórico-crítico ou da teologia da libertação. O histórico-crítico é uma abordagem ao texto bíblico com uma preocupação sobre o processo de construção desse texto. Então, vão ser analisados os documentos, vão ser analisadas as línguas originais, os contextos socioculturais que influenciaram a produção desses textos, e aí por diante. Alguém ia falar alguma coisa aí? Oi, Emanuel. Fala aí. Só uma dúvida. O senhor falou sobre a leitura do texto, né? Você acha que o que influenciou isso também foram as escolas de Alexandria e Antioquia, né? Duas formas de leituras diferentes, uma mais voltada para a alegoria, né? Alegórica de Alexandria, né? E a outra mais crítica, né? Então, cada uma dessas escolas produziram determinados documentos. Esses documentos, eles geraram escolhas no futuro. Essa preocupação é uma preocupação que parte a partir dos métodos histórico-críticos. Porque o fundamentalista e o dogmático não está preocupado com essas origens, entendeu? Então, quando eu vou analisar o texto bíblico a partir da perspectiva literária, eu vou estar preocupado. Esse texto aqui foi produzido a partir de que grupo? A partir de que época? A partir de que contexto? E aí geram essas questões também, certo? Mas tem abordagem que vai ignorar isso aí que você está comentando. Beleza? Tranquilo. Beleza, então. Então, falei do histórico crítico, né, que é essa abordagem ligada aí à questão da construção do texto, e tem a abordagem da teologia da libertação, né, político-social, que é uma leitura, né, uma abordagem preocupada mais com a perspectiva social, né, com a ideia de, literalmente, libertar das opressões ideológicas, políticas,
sociais e econômicas. Então, ao ler um texto, a ideia é fazer com que quem lê o texto compreenda como que Deus quer que aquela pessoa viva de maneira liberta. Ao ler o texto de Êxodo 3, vai ler lá, porque Deus olhou o sofrimento do povo e desceu para ajudá-lo. Então, Deus é um Deus que não tolera a opressão. Esse é o tipo de leitura feita a partir da teologia da libertação. Tá certo? Então, eu tenho essas 4 perspectivas gerais, tá? Tem várias outras derivadas dessas, mas geralmente você está em uma ou 2 dessas. Lembrando aí, o Odimar está na fundamentalista e na dogmática. Por quê? Ele é batista, tradicional, faz casados para sempre, faz pai nota 10, mãe nota 1000, nada desses projetos que resolve nada, é um monte de enrolação, ele está rico com isso, vendendo apostila, já teve divórcio, separação, acabou com várias igrejas, mas ele está milionário com isso. Né? Mas, assim, a abordagem dele, né, brincadeiras à parte, fundamentalista dogmática, vai ler o texto, não vai discutir, não vai criar dúvida. Poxa, será que realmente a serpente falou com a Eva? Poxa, se Adão e Eva tiveram só 2 filhos, quem foi que casou com eles? E quem é que ia matar Abel, ou que ia matar Caim, depois que ele matou Abel? E o dilúvio? Por que eu tenho 2 histórias sobre o dilúvio? E Isaías? Por que eu tenho histórias diferentes de Isaías? E a Torre de Babel? Será que isso realmente aconteceu ou não? O fundamentalista e o dogmático não questiona isso. Está na Bíblia, é ali exatamente como aconteceu, ponto final. Certo? Ricardo, isso é errado? Não. Isso é uma abordagem diferente. Então, se você crê dessa maneira, legal. Estude, crie fundamentos, argumentos para poder defender o que você crê. Agora, histórico-crítico já requer conhecimento de grego, de hebraico, de documentação, de história da igreja, né? Tem uma abordagem mais ligada à sociologia, à arqueologia, vai requerer aí de quem escolher, né, ou segue essa abordagem, um campo mais amplo aí de conhecimento. E é melhor? Não, é diferente, tá certo? Então, a histórico-crítica da teologia da libertação são perspectivas diferentes das outras. Beleza, gente? Deu para entender aqui, né, essas bases, como é que a gente vai ler cada livro? Qual é a minha proposta? Vamos ler o livro de Isaías. Aí eu vou apresentar, num determinado momento, a leitura fundamentalista, a leitura dogmática, a histórico-crítica e a político-social. E aí você vai ver como que cada um aborda o texto bíblico. E qual que você vai escolher? A que você quiser. Eu tenho a minha. Qual é a minha abordagem? Histórico-crítico e da teologia da libertação. Você não é obrigado a concordar comigo. E eu não vou te julgar por você pensar diferente. O que a gente vai trabalhar é você precisa criar mecanismos para dar base à sua argumentação. Porque o Jair ele não pode simplesmente dizer assim, porque lá em Isaías, quando fala que santo, santo, santo é o Senhor, é a Trindade. Por que, Jair? Aí ele fala, porque eu creio, porque eu sonhei, apareceu para mim, e aí eu vou dar uma gargalhada. Jamais falaria isso. Fica quieto. Jamais falaria isso. Não existia a Trindade no judeu e escreveu o Velho Testamento, então, você não conhecia nem que era a Trindade. Mas tem gente que vai falar assim, eu sonhei e Deus falou comigo. No nosso meio, não dá para usar isso como argumento, certo? E aí eu vou ter que fundamentar minhas argumentações, né, para poder, né, discutir, tá? Respeitando todas as opiniões, né? Todos nós aqui, cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia, então a gente vai dialogar, tá? Ninguém está certo, ninguém está errado.
Não, eu estou sempre certo, mas vocês, né, eu não sei. Fundamentalistas serão perseguidos pelo professor aí com tocha na mão, tá? Eu não persigo fundamentalistas. Tá certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Está faltando 1 minutinho para terminar essa etapa. Que aí a gente termina essa, entra no mesmo link para a gente começar de novo. Ninguém quer falar nada? Então vamos encerrar aqui. Entra no mesmo link aí para a gente continuar o bate-papo. Mesmo link, hein?